Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Roraima, aqui no Jornal Roraima Notícias. Presidente, sinta-se à vontade para falar sobre os assuntos, as ações do Detran aqui para os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, né? Boa tarde aos ouvintes também. Estamos aqui para esclarecer, né, alguns pontos aqui e falar sobre segurança do trânsito. Agora vamos iniciar, então, para quem está em casa ou no trânsito ou mesmo no interior, falar sobre o reajuste das taxas dos serviços do Detran. A gente sabe que ano novo, né, sempre existem as alterações, tem o reajuste do salário mínimo e reajuste também das taxas. Como é que vai funcionar? Já está sendo aplicado? As pessoas podem fazer essa consulta no site do Detran? Bom, é bom a gente esclarecer, né, que os reajustes de taxa do Detran eles têm que ser por meio de lei, então não pode o simples gestor pegar e aumentar as taxas de forma, né, por acaso, chegar e 4,8%, né, de reajuste. Justamente, esse é um reajuste que ele já está previsto em lei, justamente é um reajuste com base no IPCA, né, então todo ano tem um reajuste com base na inflação, né, então a gente sabe que todo início de ano aí, a gente, todos os serviços, né, no Estado, no governo federal, tudo tem todos os reajustes, justamente para se ter esse balanço aí com a inflação, né, justamente por causa dessa perda inflacionária. Então, o departamento, assim como outras instituições, né, que tem também instituição de taxas, a gente faz um reajuste, né. Então, assim, para as pessoas não se surpreender, né, que realmente, infelizmente, tem esses reajustes. Então a gente não pode fugir disso, que é uma lei, né? Então a gente tem que fazer, porque senão a gente gera também em questão de renúncia de receita. Então o departamento tem que fazer cumprir isso aí. Né? Então teve esse ano agora um reajuste de 4,8%, né? De todas as taxas, né? Isso aí inclui serviço de biometria, né? Taxa de licenciamento, vistoria. Então toda a nossa gama de serviço ele teve esse reajuste. Entendi. Agora, sobre as mudanças na forma de pagamento do licenciamento e do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos, agora em 2025, cota única com 10% de desconto. Muita gente está tendo algum tipo de dificuldade para entender como é que vai funcionar essa cota única e com 10% de desconto. Como é que vocês estão avisando para toda a população, né, para os condutores, como é que vai funcionar a questão do IPVA e licenciamento? Bom, esse ano, né, como todo ano, a gente, o final do ano anterior é estabelecidas as regras para o ano seguinte do IPVA e licenciamento, né, esse ano não foi diferente. Né, e o governo do estado, uma forma de trazer um benefício para a população, né, ter mais prazo, aí, mais tempo para pagar, para organizar suas contas, esse ano, né, teve esse benefício com relação a esse parcelamento. E aí, por conta disso, tudo tem que ser reajustado, né? Que aí a gente tem que se adequar ao que está pedindo a legislação, né? Há uma portaria conjunta do Detran com a Cefaz para a gente estabelecer essas datas e fazer toda a nossa organização. Então, esse ano, né, a gente tem aí um desconto de 10% aí, no caso de uma cota única, né, que para quem optar para pagar logo com antecedência, até 28 de fevereiro você está, né, tendo esse desconto de 10%. A partir disso, né, no mês de março, aí você tem a possibilidade de estar pagando em parcelas, né, parcelar até 6 vezes. E se caso a pessoa decidir não fazer esse pagamento, ela vai, de parcelamento, ele vai ao final ali, né, no mês de agosto, no final do mês de agosto, ele fazia o pagamento de cota única, só que aí já sem o desconto, né? Seria o valor integral ali, sem o desconto. E a taxa de licenciamento, né, ela tem um prazo até o final do mês de março, né, para fazer o pagamento do licenciamento, que é uma taxa única. É importante destacar que quem fizer com antecedência, né, tem esses 10% de desconto. Então, é para todas as pessoas que quiserem se adiantar, fazer esse adiantamento do pagamento, ou, né, pode também fazer parcelado, mas aí paga, né, um valor mais alto. Exatamente. E é importante até a gente falar aqui que hoje não será por base no final da placa, né? Então, assim, todos teriam um prazo único ali para poder fazer esse pagamento. Porque antes funcionava dessa maneira, né? Antes o IPVA ele estava, né, com base ali no final da placa, então geralmente as pessoas tinham essa tradição de se orientar pelo final da placa para poder estar fazendo aí o controle do pagamento. Mas hoje não, hoje é uma data única para todos, né? Tem esse benefício de mais parcelas, né, mais vezes para poder pagar. A gente aqui da Rádio Roraima, a gente sempre tem acompanhado o trabalho do Detran, informado aqui através também do nosso querido aqui, Dilson Rodrigues, que envia os releases de ações que estão acontecendo lá no Detran.
Então, a gente vem acompanhando o trabalho do Detran e sabe que o Detran tem otimizado os serviços, melhorado os serviços para a população, e muita gente continua ainda indo até o Detran, a sede do Detran, lotando, e não é preciso, não é necessário. Por quê? Hoje, a gente sabe que tem as agências descentralizadas e hoje o sistema online facilita a vida da população. Como é que tem sido esse serviço? Principalmente para informar a população que não precisa estar ali direto, que pode fazer pela internet ou procurar uma agência mais próxima. Exatamente. O departamento há algum tempo já vem, né, se adequando a essa nova realidade tecnológica. Então, a gente está disponibilizando nossos serviços todos no site do Detran. Então, hoje não precisa as pessoas mais estar se dirigindo ao órgão para estar imprimindo um boleto, a não ser aqueles casos mais complexos, que às vezes demanda ali uma atenção maior dentro de um processo, né? Aí sim. Mas esses serviços básicos, nós todos já estão dentro do sistema, então não há essa necessidade. A gente tem nossas agências descentralizadas também, que foi uma forma também da gente abranger mais espaço dentro principalmente da nossa capital, para que realmente as pessoas não precisem deslocar tanto, né, às vezes dos bairros mais longe, para poder chegar a fazer um atendimento. Então não há necessidade, né? Infelizmente a gente ainda tem pessoas que querem realmente esse atendimento pessoal e a gente ainda mantém esse nosso serviço lá. Então, mesmo a pessoa necessitando, ela pode também estar indo ao Detran, né, e estar fazendo solicitação desse serviço. Mas essas agências são justamente para também otimizar o trabalho, né, de pessoas que moram distantes. Por exemplo, aqui do bairro Aeroporto, do Messejana, onde fica ali a sede do Detran. Exatamente, né? A gente tem no Raiar do Sol, então a gente tem lá na casa no Cidade Satélite, né? A Casa do Cidadão também, então está bem espalhado na cidade. Também. Exatamente, no shopping. A pessoa vai ali fazer uma comprinha, já passa lá na já resolve. Todo o nosso serviço, né, que é disponibilizado na sede, tem nas agências. As pessoas pensam assim, não vou na agência descentralizada porque não tem lá. Mas tem sim, todos os serviços oferecidos com exceção na da vistoria que é feita na sede, né? Mas o resto levar o veículo. Isso. E, assim, agora com relação aos atendimentos, aliás, mais de 1.500 candidatos foram beneficiados com um novo prazo para a conclusão da CNH no Detran. Então, é um número grande, né, que a gente vê. E esse prazo, ele vai beneficiar, então, a vida dos condutores? Esse prazo estendido? Exatamente, né? Isso foi na verdade, houve uma ação judicial, porque esses prazos desses processos eles já vêm se prolongando desde a pandemia. Então, sempre são processos de CNH que iniciaram, né? Então, devido à pandemia, esses prazos foram se prolongando. Então, o ano passado, findou o prazo, né, no 31 de dezembro, mas existiam processos que já já tinham concluído a sua fase teórica, né? Então as pessoas só precisavam fazer a prova prática de direção. Então, devido a Senatran ter notificado, né, todos os Detrans, né, pedindo para que atendessem ao prazo, né, de 90 dias, e assim a gente atendeu justamente essa determinação para que as pessoas possam concluir esse processo. Então, para a gente é interessante, você vê pelos números, né, são 1.530 pessoas que estão nesse processo, então são 1.530 possíveis condutores habilitados, né, que eles vão fazer a prova. Então, é interessante para a gente que essas pessoas, né, elas se habilitem, né? Então, já estão na fase final do processo, então não há interesse nosso que realmente que essas pessoas percam esse processo. Então, tem 90 dias ainda para poder fazer a prova prática e aí, então, né, os que forem aprovados, receber a habilitação. Eu tinha esquecido, mas acabei de lembrar de uma pergunta que eu ia fazer. A gente fala muito da capital, dos bairros e o interior. Como é que estão os trabalhos do Detran no interior? Para que a pessoa não saia do interior e venha até a capital. Existem as sedes lá espalhadas nos municípios? Sim, hoje a gente está presente em quase 100% dos municípios, né, com exceção aí do Iramutã. Mas todos os outros municípios a gente tem uma sede do Detran que oferece os mesmos serviços também que a capital. Então, as pessoas não precisam estar se dirigindo, né, do interior para a capital para poder fazer o serviço, né, com relação ao veículo ou à sua CNH. Eles podem estar realmente resolvendo tudo pelo Ciretrans. Agora, presidente, um grande programa que beneficia, sem dúvidas, toda a população é o CNH Cidadã. A gente sabe e acompanhou as entregas das CNHs para as pessoas que não tinham, né, CNH, não tinham como recurso para ter uma CNH, para fazer esse processo de CNH. Como é que estão os trabalhos para 2025?
Olha, a CNH Cidadão é um programa do governo do estado, né, que está sendo executado por meio do Detran. E é um importante, né, um importante programa, porque, como eu falei, a importância da gente ter pessoas habilitadas, né, no trânsito. Então, é um programa que leva essa facilidade para as pessoas que não têm condição financeira de adquirir uma carteira. Então, o governo do estado se preocupando com isso, né, e está levando isso para as pessoas, né, e a gente tem esse compromisso de estar concluindo esse programa. É um programa que ele demora a gente, porque a gente tem todo um processo desde o sorteio até a pessoa chegar a receber a habilitação. Ele tem que passar por aulas, né, passar por triagem de documentos. Nem todas as vezes que são sorteados eles estão aptos realmente a entrar no programa, porque tem alguns critérios que é justamente para atender aquelas pessoas que necessitam. Então a gente já entregou 400 carteiras, a gente já está em processo já de finalização de quase 200 carteiras agora, e a gente tem mais carteiras esse ano para poder entregar. Então, ao longo do ano, a gente vai, à medida que a gente vai terminando cada grupos, né, vão fazendo biometria, tendo as aulas práticas, teóricas, eles vão concluindo e a gente vai estar entregando as carteiras. Já tem data para nova inscrição ou não? Ainda estão programando? Estamos programando, né? A gente tem, como eu falei, às vezes, como eles têm aulas a cumprir, né, tem várias coisas para cumprir, então a gente consegue ali. Mas provavelmente agora para o mês de fevereiro a gente já vai ter um pessoal já recebendo carteira novamente. Né? Já tem uns que já estão concluindo o processo agora, né, de conclusão, né, terminando as aulas. Agora, presidente, a gente sabe que o trabalho do Detran é importante na capital e no interior. Eles atuam de forma educativa, levando informação para a população, para os condutores. E a gente tem que tirar aquela velha história, lá vem o Detran, que o Detran ele vai dar uma multa aqui ou não. Não, atua de forma educativa e preventiva, né? Prevenção de acidentes nas avenidas da cidade. A gente precisa destacar o trabalho do Detran com relação às blitz, com relações ao trabalho realizado nas avenidas mais movimentadas da cidade. A gente sabe que tem acidentes de trânsito, então a gente tem essa preocupação de informar com relação a essas situações, a essas ocorrências. Então, existem as avenidas com mais sinistros. Quais são elas e por que a preocupação do Detran trabalhar justamente para melhorar o trânsito nessas avenidas? Bom, como você falou, né, a gente tem uma gama de situações que a gente tem que abordar, né, entre elas a questão da educação, né, que a gente trabalha muito, né, tentando, como eu sempre digo, dizer o óbvio, né, porque a gente está sempre falando o que a pessoa já sabe, mas a gente tenta massificar, a gente tenta que realmente ela leve o conhecimento que ela já tem, né, porque acredito que até a pessoa mais leiga, o mínimo ali de noção de trânsito ela já tem. Mas a gente tem que estar sempre martelando aqui dali, que é para a pessoa, na hora, ela se conscientizar, ou às vezes até um momento que a gente consegue sensibilizar a pessoa ali, né? Às vezes através por um vídeo, né? De um vídeo, aí termina que a gente consegue, às vezes, colocar isso e a pessoa vai aplicar isso no trânsito. Infelizmente, hoje, eu até digo, o trânsito ele é banalizado. As pessoas elas não têm a noção do quanto é que o trânsito ele hoje tem matado, tem desintegrado famílias, né, tem deixado crianças órfãos, né, mulheres viúvas, maridos, né, viúvos. Então, assim, às vezes tira o provedor da família e isso aí causa uma avalanche de situações dentro de uma família. Mas mesmo assim as pessoas elas não dão importância ao trânsito. Então, quando vão para o trânsito, as pessoas acham que estou dentro do meu carro, eu sou dono da situação, eu não posso ser abordado, não posso ser fiscalizado, aí já se revolta quando na maioria das vezes está realmente fazendo algo errado no trânsito, mas mesmo assim não aceita. Ingerindo bebida alcoólica. Principalmente, né, a gente tem uma preocupação com relação à bebida alcoólica, que hoje ela está inserida na maioria dos acidentes graves com mortes. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla, né? E a nossa fiscalização hoje, eu posso garantir que não é voltada para arrecadar. As pessoas dizem, o Detran quer arrecadar, o Detran quer... Não é. Até porque, eu até digo, o dinheiro das multas que são aplicadas, elas têm que ser aplicadas somente na parte de fiscalização e educação para o trânsito. Então, o simples fato do condutor respeitar as sinalizações já ajuda e muito. E previne, né, acidentes. Com certeza. O trânsito é feito de detalhes. Um detalhe que você às vezes acha que não é importante, ele é muito importante. Até o fato de você abrir uma porta e causar um acidente ali. E hoje as nossas avenidas, né, a gente tem as principais avenidas hoje que infelizmente são avenidas que estão todo o tempo, né, no ranking,
né? E temos aí a Avenida Taide Teve, né? Que sempre está à frente desses maiores sinistros de trânsito, né? Só esse ano de 2024 foram 146 acidentes de trânsito, né, ao longo da avenida. Mas pela extensão dela, né, também contribui muito para ela estar sempre à frente, né? Atravessa diversos bairros, diversos cruzamentos, o fluxo de veículo é o maior que tem, muito comércio, então assim, favorece também, né? Mas a gente tem a Avenida Villeroy, né, que logo em seguida também, que é umas características muito parecidas com a Taide Teve, é a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, a Avenida Princesa Isabel e a Carlos Pereira de Mello. Então, a própria população consegue enxergar isso visualmente porque vê o trânsito que é nessas avenidas, né? Então a gente pede para as pessoas que realmente tenham, ao trafegar por essas vias, que respeitem, né? Tenham uma atenção redobrada, porque, como eu falei, o detalhe ele faz toda a diferença. Sem dúvidas. Recebemos, então, em nossos estúdios aqui da Rádio Roraima, Gueres Mesquita, ele que é diretor-presidente do Detran. Gostaríamos de ter um tempo maior para estar falando das ações do Detran, mas o Edilson é nosso parceiro, sempre está aqui mandando os releases para a gente faz matéria e divulga para nossa sociedade, para nossa população, nossos ouvintes, suas considerações finais e, se em breve, se puder, volte aqui na Rádio Roraima para tratar de outros assuntos. Eu agradeço, né, esse espaço que vocês dão para a gente é importante, né? Falar de trânsito sempre é importante, porque essa mensagem ela tem que estar sendo sempre levada. A gente fala que, como eu falei, o óbvio tem que ser dito, mas a gente não se cansa, ele é constante, que é para a gente trazer essa conscientização. Então eu peço para as pessoas que tenham o Detran como um parceiro. Detran, o objetivo final sempre nosso é salvar vidas no trânsito, é trazer um conforto, uma segurança e garantir que as pessoas saiam de casa para o trabalho, retornem, vá para a sua festa, voltem seguro, entendeu? O nosso objetivo é esse, é realmente tirar os maus condutores do trânsito, para que realmente todos tenham o direito de ir e vir, né, no seu dia a dia e chegar para o seio da sua família, né, em segurança. Muito obrigada, diretor-presidente. Volte sempre, viu? Agradeço. 12h25.